Pois é, boa noite, pessoal. Vamos que vamos aqui nessa quinta-feira gostosa, maravilhosa. Muito bom estar com você. E a gente sempre, lembrando que a gente está no mês, né, de outubro, a prevenção, a gente está sempre trazendo aqui, antes das nossas entrevistas, um vídeo institucional para você já ficar sabendo. Então é muito bom saber que você está do outro lado também. Já vai comentando a nossa live, compartilhando, porque nessa noite gostosa de quinta-feira, conte com o seu like, né, com sua curtida e também com os seus comentários, com a sua participação. Não esqueça de curtir para que outras pessoas possam acompanhar o nosso trabalho aqui feito com o programa Papo Sério, comigo, Moisés Silva. Hoje, nessa noite gostosa, a gente vai conversar com o deputado federal, Daniel Coelho, já está com a gente, né? A gente já vai liberar aqui o sinal, mas antes da gente já trazer aqui para aqui, está no seu segundo mandato, deputado, já que eu vou dar uma boa noite, dizer que é um prazer, o pessoal de Vicência, Timbaúba, Nazaré da Mata, Machados, estavam aqui na expectativa já para bater esse papo com o senhor e agradecer pela disponibilidade também por ser as suas correrias, principalmente nesse momento de pandemia, que o deputado precisa estar junto com o povo. Mas é muito boa ter sua presença aqui e agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Boa noite. Boa noite aí, Moisés, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço especial aí ao povo de Vicência e de toda a região da Mata Norte. É um prazer a gente poder estar aqui conversando. Coisa boa, muito bom. Deputado, vamos sem delongas, já sem mais delongas, vamos começar a bater um papo. Eu já queria perguntar para o senhor, tenho perguntado para todas as pessoas que participam com a gente, né, todos os políticos, como é que está sendo essa pandemia? A gente já está, claro, né, as coisas estão voltando aos poucos, mas como é que está sendo lidar com essa pandemia, o senhor como político, que precisa estar com o povo, principalmente num momento complicado como esse, hein? Boa noite novamente. Olha, é claro que é um momento muito difícil, né? A gente sabe que alguns projetos que nós tínhamos foram adiados por conta da pandemia, recursos, inclusive, que estavam sendo destinados para obras de infraestrutura, eles precisaram ser modificados para o atendimento emergencial ao Covid, para a compra de vacinas, para dar suporte às equipes de saúde. Não que a saúde não fosse prioridade antes, mas agora foi um caso de emergência realmente. Então, a primeira coisa que precisou ser feita durante a pandemia foi a gente pegar alguns projetos que estavam em curso e modificá-los para que os recursos fossem transferidos imediatamente ao combate ao Covid, né? A gente sabe que depois de morrer não tem volta. A primeira coisa é a proteção da vida. Fora isso, esse novo mundo virtual, né? A gente passou a ter uma outra dinâmica, agora as coisas realmente voltam um pouco à sua normalidade, mas é muita dificuldade. Em todas as regiões onde a gente vai no estado, é um desemprego muito alto, as pessoas realmente, além das mortes, das perdas que a gente teve nesse período, a crise econômica, ela evidentemente se agravou, então é um quadro difícil, mas claro, a gente aposta na recuperação da economia, do emprego, e nas regiões onde a gente tem atuação, intensificar os recursos federais que terminam sendo decisivos. A gente vive numa região pobre do Brasil, a região Nordeste, e os nossos municípios são extremamente dependentes dos recursos federais, por isso a importância de nesse momento, tentar trazer ao máximo recursos para os nossos municípios para que a gente diminua o sofrimento da população nesse momento tão difícil. Agora, como é que o senhor tem lidado com a situação, levar esses recursos para essas cidades que o senhor atende, exemplo, Vicência e outras cidades? Como é que tem que trabalhar com os prefeitos nesse momento? Porque eu acredito que todos os prefeitos estão chamando a atenção do deputado, né? Quero aqui. Como é que está sendo lidar com isso, hein? De que maneira? Olha, primeiro, como eu te falei, Moisés, num primeiro momento a gente fez um diálogo com todos os prefeitos e colocou, olha, a prioridade agora é a vacinação e o Covid. Então, não dá para a gente pensar em construir um equipamento novo, a não ser que você já tenha um dinheiro em caixa, mas dinheiro novo. Nesse momento, é recurso total para vacinação, para dar suporte aos profissionais do SUS, ao nosso sistema de atendimento, para que a população fosse atendida. Esse foi o primeiro momento. E, no segundo momento, né, a gente tem uma boa relação com os municípios e os prefeitos onde a gente tem atuação, foi para que a gente, em conjunto, tentasse fazer o dinheiro render. Eu acho que esse foi o desafio desse último ano. Então, se você tinha aí recursos que vinham, a gente precisa fazer esse recurso render mais. A gente teve um processo inflacionário que pegou o bolso de todo brasileiro, né? Então, todo mundo está sentindo isso quando faz feira, quando faz suas contas, e isso também pegou as obras de infraestrutura. Se você for ver, preço de pedra que é utilizado para fazer meio-fio, para fazer calçamento, aumentou cimento, aumentou tijolo, aumentou tudo. Isso refletiu-se nas obras que estavam em curso. Então, realmente, foi importante o diálogo para que os prefeitos nos ajudassem
e ajudassem a população, fazendo bom uso desse recurso e tentando aí segurar para que esse processo inflacionário não inviabilizasse obras, porque realmente a missão foi dura. Apesar dos recursos federais terem chegado, a gente sabe na ponta, e qualquer cidadã sabe disso, que a inflação que teve nesse último ano, então foi difícil a conclusão, mas a gente tem bons exemplos. Vicência é um bom exemplo a ser contado, onde o dinheiro rendeu. Quem for na cidade vai ver obras em todo canto. A gente tem obra de infraestrutura, calçamento do Distrito de Angélica, tem obra de posto de saúde que está sendo construído, reforma de praça. Então, muita coisa que aconteceu, porque a gente conseguiu, nessa sintonia com o prefeito Giga, economizar e fazer bom uso dos recursos. Essa boa relação com o prefeito da cidade de Vicência, né, já que estou tocou na cidade de Vicência, isso facilita também, né? Porque sempre quando eu falou no calçamento de Angélica, aquilo ali era um pedido da população há muito tempo do deputado. O pessoal sofria muito ali mesmo, principalmente na época de chuva, né? E tendo esse apoio do deputado, também junto com o prefeito lá da cidade, o Giga, isso é importante também, né? A população é que ganha. E lidar numa situação dessa, principalmente com a pandemia, aí você vê como é que o bom gestor ele precisa estar presente nesse momento, né? Sem dúvida. E aí, quando a gente fala da parceria, ninguém faz nada sozinho, né? O prefeito é um bom prefeito, tem uma boa equipe, mas se não vier o recurso, a obra não sai. E a gente também tem a possibilidade de fazer as emendas e trazer recursos federais, mas, por outro lado, se não tiver um prefeito na ponta executando de forma correta, a gente não vai concretizar as obras. Então, é uma parceria, é um trabalho em conjunto. E a gente tem alguns exemplos aí, Vicência, na Mata Sul, São José da Coroa Grande, Catende, Caruaru, são municípios com muitas obras em execução nesse momento, além de outras cidades com intervenções menores, de emendas nossas desses últimos meses. E, como eu te disse, é uma boa parceria que tem que ser feita. É trabalho em conjunto, é governo federal, governo municipal, prefeitos, vereadores, deputado federal, todo mundo trabalhando para executar a obra. O senhor tem se encontrado com esses prefeitos constantemente, fazendo entradas online, deputado? Ou só realmente quando eles acabam lhe procurando, ou tem sempre uma reunião com esses prefeitos dessas cidades que o senhor acabou citando agora? Não só essas, né? As cidades onde a gente tem atuação, eu tenho presença física. A gente não deixou de estar circulando, né? Lógico, o estado de Pernambuco é grande, você não consegue estar em todos os municípios o tempo todo, mas eu não deixo de estar presente. Os prefeitos também vêm a Recife, vão a Brasília, mas eu não deixo de estar presente, de estar acompanhando, de estar olhando. Estive olhando o calçamento de Angélica, por exemplo, presencialmente. Então, a gente procura ter presença nos municípios e estar dialogando não só com os prefeitos, mas com a população, com os vereadores, né, para entender um pouco quais são as prioridades, até porque a cada ano a gente tem que escolher quais são os projetos que serão apresentados e tem que ouvir a população para escolher bem e fazer intervenções que tragam benefício para a população. Deputado, uma situação, acredito que o prefeito já tenha falado com o senhor, já que a gente está falando de Vicência, sobre a questão do abastecimento de água de Vicência. Eu vejo que muita gente reclama bastante. O prefeito tem levado essa situação, que possa conversar com a Compesa, que é responsável por fornecer água para a cidade, porque vira e mexe o pessoal sofre bastante com aquele abastecimento de água ali na cidade. O prefeito tem levado isso ao senhor, deputado? Não, lógico, conheço o problema e assim, o prefeito sempre comenta. A última vez que a gente teve, inclusive, junto, ele falou disso, os vereadores também. Mandar um abraço aqui também para os vereadores da cidade de Vicência, que têm apoiado o Giga. Como eu digo, é tudo trabalho em conjunto, mas assim, eu não tenho como ter uma intervenção direta na questão da Compesa, né? Esse é um assunto mais relacionado ao governo do Estado. A gente ajuda na cobrança, mas é um assunto que Giga tenta resolver também através do deputado Antônio Moraes, que é o deputado que ajuda a Vicência na Assembleia. Então, um assunto mais da ossada estadual. A gente não tem, por exemplo, como fazer uma emenda para resolver isso, né? As nossas intervenções são relacionadas às obras do município, como também o prefeito, ele está cobrando, mas ele também não tem como resolver o problema de abastecimento, né? Um problema que cabe aí ao governo do estado e, infelizmente, ele é presente na Mata Norte inteira, não é só Vicência. A gente tem várias localidades da Mata Norte que não tem abastecimento de água regular, né? E uma região, inclusive, que tem muita chuva, que tem muita água. O nosso problema realmente é a distribuição e o armazenamento. Então, eu sei que é um problema grave, mas, como disse, inclusive para toda a Mata Norte. A gente, pegando ali de Carpina até Timbaúba, você vai ter várias localidades sem abastecimento adequado. Deputado, eu quero falar com o senhor também
falando sobre a questão dessa pandemia, esse momento agora a gente está vendo que o preço está, as coisas estão tudo alta, cara, muito caro, o pessoal está sofrendo bastante. Eu tenho falado muito sobre isso também aqui no Facebook com as pessoas, que é relacionado a essa crise que a gente está enfrentando, uma crise também da pandemia, a crise da questão dos preços. A gente tem combustível alto, a gente tem um gás alto e outras demandas aí. A alimentação também está muito alta. Quer que o deputado, junto com, claro, né, o deputado, além das outras pessoas, tem feito para melhorar essa situação. Teria alguma coisa, da sua visão, que pudesse melhorar? O que, é que se pode fazer para melhorar essa situação do gás que está muito alto? Eu sei que tem que levar para o governo federal, mas, senhor, na sua visão, deputado, teria alguma coisa que pudesse, né, levar para as pessoas que estão acompanhando aqui agora e dizer assim, olha, esse seria mais ou menos a solução que as pessoas querem para poder sanar esse preço muito alto que a gente está tendo nesses últimos dias, hein? Essa inflação, ela tem um motivo assim mais claro e objetivo. Esse processo inflacionário que pega de forma mais direta e mais rápida o gás de cozinha, os combustíveis, mas também está na carne, está no tomate, está nos grãos, no feijão, no arroz. Isso é em decorrência da desvalorização cambial. O preço do dólar em relação ao real, ele dita o preço de várias mercadorias. Então, gás, o combustível de uma forma geral e os alimentos, eles têm preço dolarizado no mercado internacional. Então, com a desvalorização cambial, o brasileiro está pagando um preço muito alto. Isso é um erro na política do governo federal, do ministro Guedes, do presidente Bolsonaro, em permitir uma desvalorização cambial no padrão que está sendo permitido. Isso só é bom para o exportador do agronegócio, aquele grande produtor dos latifúndios da região do Centro-Oeste. Inclusive, não é nem o perfil dos nossos produtores rurais aqui de Pernambuco. A gente tem aqui pequenos produtores que vendem para a Ceasa, então eles, inclusive, não se beneficiam disso. Esses produtores dessa região, produtor de gado e de soja, principalmente, na região do Centro-Oeste, está sendo beneficiado, mas a gente está pagando a conta aqui. O processo inflacionário é diretamente ligado ao dólar. Como você equilibra e volta a ter um preço de dólar que permita baixar preço de combustível, baixar preço de gás? Porque não adianta baixar artificialmente. Não adianta por lei você baixar o preço. Isso não funciona. Você tem exemplos claros, o Brasil já tentou fazer isso, tabelamento de preço, quem é mais velho lembra, no período do governo Sarney, e deu muito errado. O resultado, no fim, é um processo descontrolado da economia. Então, para você baixar o dólar, precisa ter equilíbrio fiscal, o governo precisa gastar menos com o seu custeio, focar no investimento, e a gente precisa ter credibilidade também. Os posicionamentos, essas brigas e confusões que o presidente da República fez e continua fazendo com segmentos da sociedade, criam instabilidade política e econômica. Confusão é sinônimo de aumento de preço de dólar. A gente precisa de equilíbrio, de estabilidade, de tranquilidade e de controle de gastos. A gente está vendo agora, Saulo, o debate que está ocorrendo nesse momento, se você colocar nas redes sociais, sobre a proposta para furar o teto de gastos. Eu quero que a gente tenha uma extensão de auxílio emergencial, mas tem que ser cortando os custos do governo. Não pode ser você fazer isso com dinheiro que não tem. Se você fizer com dinheiro que não tem, você vai aumentar ainda mais o dólar e a consequência disso é mais aumento de gás, mais aumento de combustível e da nossa feira. Então, é um dinheiro que termina enganando o povo. O cara acha que está ganhando alguma coisa porque botou R$ 400 no bolso, mas quando ele vai no supermercado, ele, na verdade, está perdendo, porque o processo inflacionário está comendo o dinheiro inteiro. Então, é a busca desse equilíbrio em poder gastar bem o dinheiro público e ter credibilidade que pode fazer baixar os preços. Não tem milagre. Com o presidente da República, por exemplo, fazendo briga com a China, não tem como você ter equilíbrio econômico brigando com a China. Nem brigando com os Estados Unidos, nem brigando com a França. Você precisa ter boas relações com todos os países, ter estabilidade e ter tranquilidade. Processo de vacinação concluída. Tudo que é tumulto é contra a economia e contra a estabilidade monetária. Então, eu sei que é um desafio grande, são coisas que não cabem a mim, nem cabem ao parlamento. Realmente, a condução de política monetária cabe ao ministro da Economia e ao presidente da República. Eu, da minha parte, quando a gente teve projetos e reformas para estruturar os gastos e trazer estabilidade fiscal para o Brasil, eu tenho votado a favor e aprovado, porque eu acho que isso é importante, não é para o agora, é para o futuro do país. O próprio projeto de teto de gastos, que foi aprovado lá atrás, ainda governo Temer, ele trouxe, num certo momento, restabeleceu a estrutura da economia brasileira. Se for furado agora, é uma mensagem muito negativa. E lembrando, inclusive, que quando a gente aprovou isso lá atrás,
para alguns, inclusive, foi impopular, mas foi importante, porque você ali estabeleceu que o Brasil só gastaria o dinheiro que tem. Isso ajuda a gente a conter e segurar a inflação. Então, é um conjunto de medidas aí, às vezes são amargas, mas a gente não pode deixar se enganar, não pode gastar o dinheiro que não tem. Isso é a conta básica. Qualquer cidadão sabe, se gastar mais do que o salário, quebra. O Brasil não é diferente. Gastou mais do que tem, inflação, aumento do dólar, o povo paga a conta. Já que o senhor falou sobre o governo federal, eu queria andar também aqui no Estado. Deputado, a gente vê muitas críticas ao governador do Estado nessa pandemia. Na sua visão, o que é que o governador tem feito que tem levado tantas essas críticas e tem aumentado também a sua impopularidade? A gente vê isso. Recentemente, é uma pesquisa que mostra, né, a sua aceitação com a população. Na sua visão, como é que tem sido o trabalho do governador Paulo Câmara nessa pandemia, especificamente dessa pandemia? A gente sabe que tem outros fatores também que eu quero entrar em assunto, mas eu queria saber dessa pandemia, a sua visão, o senhor que está sempre analisando também o governo do Estado. Olha, eu acho que, assim, na verdade, não houve ação, né? A gente tem uma crise que está instalada, o governo de Pernambuco não tomou nenhuma medida para salvar ou dar um apoio, um auxílio à população que ficou desempregada, aos comércios e aos negócios que fecharam. A gente não teve nenhuma discussão, por exemplo, sobre incentivos fiscais e tributários para quem está devendo os impostos. Na verdade, o governo só tem aumentado tributos, cobrado a população e termina incentivando um processo de desemprego. Acho que houve uma ausência de ação, não é nenhuma ação equivocada por parte do governo estadual, além do esquecimento nas regiões mais pobres do Estado, pelo interior, de intervenções estaduais. A gente vê que o governo ficou inchado, eles lotearam o governo estadual, dando secretarias para diversos partidos, e o governo perdeu sua capacidade de executar. São poucas as intervenções e as obras do governo de Pernambuco, se você andar pelo interior de Pernambuco, não precisa nem falar de uma cidade. Para onde você vai, você vê que as intervenções são, primeiro, pequenas e poucas. Então, o governo realmente não está bem, não atendeu e continua uma máquina muito inchada e muito mais voltada para a política eleitoral do que para dar solução aos problemas da população. Está aí o problema do abastecimento d'água, que você me perguntou agora há pouco. Essa é uma questão estadual e não resolvida. O governo do Estado não fez nada para resolver a questão do abastecimento d'água. Continua aí mantendo um formato ineficiente de gestão na Compesa. Já que a gente está falando sobre essa questão, muita gente aqui estava perguntando, deputado, e mandando essa mensagem para falar o seguinte, né, não houve um incentivo por parte do Estado na questão do ICMS, né, houve um aumento, os impostos também continuaram muito altos. Só acredito que essa briga entre o governo estadual com o governo federal, essa briga que aconteceu, prejudicou ainda mais a população, né, deputado? Porque ficou uma briga entre o governo... Cortou um pouco tua fala, cortou agora. Só acredito que essa briga entre o governo estadual e o governo federal prejudicou mais, porque ficou naquela, fulano, cicrano, e com isso a população é que sofre, é que paga o pato? Sem dúvida, o povo paga o pato. Essa guerra de narrativas ela não é boa. E são guerras falsas de narrativas, né? De ambas as partes, muita mentira, muita enrolação e pouca solução. O cidadão, quando vota no presidente da República e no governador, vota para ele resolver os seus problemas e não para ele ficar brigando. Função do governador não é brigar com o presidente. Função do presidente não é brigar com o governador. A função do governador é resolver os problemas que estão dentro da sua obrigação legal. Por exemplo, abastecimento d'água. O problema do governador tem que resolver. Ele não tem que culpar ninguém. Ele tem que meter a cara, entrar e resolver. O presidente da República, ele não pode querer culpar os outros pela inflação. A responsabilidade é dele. Inflação, preço do dólar, preço do combustível. Responsabilidade do presidente. Não adianta ficar querendo culpar terceiros. Então, eu sinto que essa briga, na verdade, é uma maneira de você sair ou escapar das suas responsabilidades. Eu vejo, de uma forma geral, aí no Brasil, não é só Pernambuco, governadores usando o governo federal como desculpa para os seus erros e o governo federal também fazendo a mesma coisa. Quando, no fim, cada um deveria assumir a sua responsabilidade dos seus atributos legais e constitucionais. Então, a gente tem realmente aí uma briga que é ruim para a população e não acho que é papel do governador ficar fazendo confronto com o governo federal. Quem tem que fazer críticas e confronto com o governo federal é o Congresso. São os deputados e os senadores que foram eleitos para isso, para fiscalizar, para cobrar o governo. Governador tem que... Mesma coisa prefeito. Prefeito que fica usando do cargo para brigar com o governador, para brigar com o presidente, também está errado. Quem é eleito para governar uma cidade tem que governar a cidade.
né? Então, esse é um posicionamento equivocado quando você tem um chefe de executivo misturando a sua função, que é uma função administrativa, com a luta política, que deve ser foco da ação do parlamento, né? Dos deputados, dos senadores, dos vereadores. Esses fazem oposição, fiscalizam. Pois é, e essa confusão, essa briga que eu posso falar que aconteceu e acontece ainda, isso é muito ruim, né? Isso perde o foco, né? O Estado acaba sendo prejudicado muito. Deputado, uma coisa que eu tenho observado aqui, esses números atual, viu, é sobre a segurança, que eu queria também comentar com o senhor, né, relacionado a Pernambuco. Pernambuco, até agora, até hoje, já foram registrados 2.500 homicídios. Muitos homicídios, né? A segurança do Estado está complicado, não está, deputado? Recife também. Esses números aqui, desculpa, é o número todo, né? Mas tem uma capital também que está com um número muito alto de insegurança. O que é que pode fazer numa situação como essa, hein? Muito alto. A gente teve uma piora no quadro, né? A gente vinha, se você observar os números em Pernambuco, nós vimos no processo onde vinha acontecendo uma diminuição, mesmo que gradativa e pequena, nos índices de segurança, mas de 6 meses para cá, a violência ela estourou no estado de Pernambuco. E isso, claro, tem a ver também com o desemprego mais alto, com a falta de expectativa da população, né? Com os jovens que... a gente tem que ver que nesse período da pandemia, você teve milhares de jovens que viraram adultos. O cara era adolescente, virou adulto. E foi nesse período. E sem perspectiva de trabalho, de emprego, de se ocupar. Então, o aumento da criminalidade terminou ocorrendo. A gente também não tem uma valorização e um respeito às nossas forças de policiamento aqui no Estado, como a gente gostaria, né? Principalmente, no caso, a Polícia Militar, que é quem está na ponta, quem está na rua, fazendo um enfrentamento com a criminalidade. Mas eu acho que o principal motivo para esse aumento de criminalidade recente é o grave quadro econômico que Pernambuco está enfrentando. Então, desemprego muito alto é um pedido para o aumento da violência. Termina sendo uma consequência inevitável e a gente, como eu tinha já dito aqui, inclusive, a gente praticamente não tem mais projetos, grandes obras no Estado acontecendo. Isso tudo traz um peso grande para a população, além do problema, e falar de segurança e não falar disso também, além do problema do crescente tráfico de drogas que está tomando conta de Pernambuco. A gente está tendo hoje, inclusive, cartéis de fora, isso não acontecia em Pernambuco, eu tenho notícias já em vários municípios, onde cartéis de criminosos de fora, do Ceará, de São Paulo e do Rio, estão invadindo o nosso território e fazendo aí execuções e controle de tráfico de drogas, principalmente o crack, e a gente sabe que o crack ele tem efeitos extremamente nocivos para o usuário e termina colocando muito, inclusive, na criminalidade e praticando crimes violentos. Então, esse combo aí de desemprego, crise econômica e a entrada desses grupos criminosos de fora aqui no Estado fazem com que esses números tenham se elevado muito e, inclusive, a sensação hoje é até maior do que esses números expressam, porque a gente sabe, principalmente quando se fala do assalto, muita gente é assaltada e termina não prestando queixa, não fazendo registro, né? Por medo, pelo trauma que fica. Então, infelizmente, a gente estima que a situação é até mais grave do que os números têm sido apresentados. Agora, a gente vê esses números tão altos e vê as pessoas e os policiais, os concurseiros, que passaram pedindo, pelo amor de Deus, para ir trabalhar, para assumir seu cargo, de vencer, conseguiu o concurso. E a gente vê essa lentidão, né, por parte do Estado de chamar esses concursados, principalmente com um número tão alto, né, porque a gente fala da capital também, bairros aqui em Recife, que normalmente não tem tanto assalto, e agora está aí tão alto esses números. Né? O que é que pode falar também sobre essa questão dessas pessoas, desses concurseiros que passaram, deputado, e até agora não foram chamados? Tem que estar se implorando, fazendo greve, fazendo protesto na rua, para que eles possam ir trabalhar, hein? A gente tem um quadro insuficiente na Polícia Militar, né? Você tem todo ano policiais indo para a reserva e o ideal é que a gente tivesse uma substituição. Então, à medida que as pessoas vão se aposentando, vão indo para a reserva, você tinha que ter entrada de novos profissionais, de novos policiais. O que tem ocorrido na prática, principalmente nesse período de governo Paulo Câmara, é a não substituição. Então, se você observar os números, não estou com o número aqui atualizado, mas a gente tem uma queda no efetivo. Então, você tem uma queda na diminuição dos policiais, porque a gente não está tendo a substituição com a contratação do mesmo volume daqueles que estão entrando para a reforma. Então, é extremamente importante que
tem a ampliação, principalmente com os concursos já realizados, porque aí você não tem nem custo para o Estado. Então, como a gente já tinha dito, no caso da Polícia Militar, ela tem um papel importante nesse enfrentamento à criminalidade. Pois é. Olha só, o pessoal está perguntando sobre a questão da geração de emprego aqui no Estado. A gente também está com um número muito alto, deputado. Eu tenho conversado com algumas pessoas daqui relacionadas a esses números tão altos de desemprego. Aqui no Recife, na capital, né, já que a gente está falando aqui, tem muita gente que está acompanhando na capital, mais de 2.000 lojas fecharam nessa pandemia. E se essas lojas fecharam, automaticamente as pessoas estão desempregadas. O que é que pode se fazer? O que é que o governo poderia fazer também? Porque o número é muito alto de desempregados. Só na capital esses números. Eu não vejo milagre na questão da economia e do emprego. Tá? Então, você tem vários fatores. Existem, evidentemente, questões que são relacionadas ao Estado, né? E existem as questões também nacionais. O número de desemprego ele aumentou no Brasil. Então, não é somente uma conjuntura local. Eu me preocupo muito com essa coisa da resposta fácil, né, de você achar que a economia mexeu aqui, mexeu ali, está resolvido. Você vê, essa discussão hoje, que está na pauta, a pauta do dia, questão do teto de gastos, ela mexe com o emprego amanhã. Se o governo federal autorizar você furar o teto de gasto, no outro dia tem repercussão no emprego. Por quê? Você vai ter imediatamente fuga de capital do Brasil. Você vai gerar um padrão de desconfiança nas contas brasileiras imenso. Então, o Brasil ele não está isolado. A gente não vive em uma aldeia. Tem no Brasil dinheiro alemão, tem dinheiro americano, tem dinheiro chinês, tem dinheiro francês, tem dinheiro russo. O mundo todo investe aqui dentro. Se você dá um sinal de que você não vai respeitar o orçamento e vai furar o teto de gastos, o dinheiro sai do Brasil. Então, esses fatores eles são determinantes. Do ponto de vista local, eu acho que a gente precisa voltar com as grandes obras de infraestrutura. Elas são importantes para promover emprego. Então, no caso do governo estadual, é a gente voltar até as obras de infraestrutura. Para isso, o governo precisa também encarar a questão do seu custeio. O governo estadual gasta muito com custeio, tem uma politização muito grande, uma quantidade excessiva de cargos comissionados, e por isso falta dinheiro para fazer obra. Você está resolvendo o problema de meia dúzia de pessoas e não o da sociedade como um todo. Esse desafio do desemprego, eu não tenho dúvida, será o grande desafio, não só de Pernambuco, mas do Brasil no ano de 2022. E se a gente quiser resolver, nós vamos precisar ter coragem. Eu estou muito dedicado nesse momento a tentar segurar qualquer possibilidade de rompimento do teto de gastos. Isso vai ter um efeito gigante lá na frente. E se a gente já teve muita quebradeira nesse período, e a gente tem que dar um parêntese também, tá, Moisés, para a gente não deixar de dizer o fato como um todo, no mundo todo houve aumento de desemprego e fechamento de alguns comércios. Não é uma realidade brasileira, a gente passou por uma pandemia. O que está preocupando? A velocidade da nossa recuperação. Então, a queda ela não ocorreu só no Brasil, ocorreu na Europa, ocorreu nos Estados Unidos. O problema é que vários países estão se recuperando, ou alguns estão se recuperando rapidamente, e outros não. E o Brasil está nessa fila dos países que não se recuperaram com a mesma velocidade. Agora a gente realmente encarar pelo menos, oferta de vacina. Ainda tem pessoas que estão resistindo a se vacinar. Eu aproveito o espaço aqui para, mais uma vez, lembrar a importância da gente se vacinar. Não é só por você, é pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelas pessoas que nos acompanham. Então, avançando para um processo de vacinação, a gente conseguindo baixar as mortes para um padrão razoável e a volta total à normalidade, isso também vai ajudar na volta do emprego. Ninguém tem dúvida disso. A gente ainda tem uma parcela da população de grupo de risco que está com medo de ir para a rua. Então, termina consumindo menos, né? A gente termina tendo ainda uma dificuldade grande em alguns setores, por exemplo, no comércio na área de restaurantes, fechou quase tudo, 70% fechou, poucos ficaram abertos. As pessoas não estão comendo na rua, ainda com medo, com receio. O setor de eventos e de lazer, praticamente todo fechou. Então, só com a normalidade a gente recupera o emprego nessas áreas. Espero que a gente consiga fazer isso em breve. Repetindo, vacina está disponível. Agora é a hora da gente conseguir concluir esse processo para, com o número de mortes baixo, conseguir liberar totalmente aí os grandes eventos, a liberação do uso de máscaras, ou seja, a normalidade que eu acho que é o desejo de todos nós. O deputado acredita que na hora que fechou tudo lá no ano passado, ali, depois do Carnaval, quando fechou tudo assim, não foi uma coisa muito rápida, não, assim, de uma vez, sem se planejar, certo que a doença não tinha tempo para isso,
Mas acho que esse momento de fechar tudo de uma vez não prejudicou ainda mais, e hoje a gente está sofrendo tudo isso. O engenheiro da obra feita é fácil, né? Mas assim, já que a gente está fazendo análise do passado, o que é que eu acho que a gente viu e quando a gente observa mundo afora, né? Quem é que se deu melhor e quem se deu pior? Os países que conseguiram melhor desempenho no Covid, eles fizeram lockdown completo, extremamente radical e curto. O Brasil fez um processo de isolamento social ineficaz de 1 ano, ou seja, a gente nunca fez um lockdown, porque nunca houve lockdown no Brasil, lockdown de boca para fora. As pessoas não ficaram em casa totalmente, as pessoas tiveram que trabalhar, a dinâmica da economia brasileira. Então, uma coisa que deveria ter durado 20 dias e ter sido resolvido, no caso do Brasil, durou 1 ano. A gente nem fez o lockdown de fato, nem deixou de fazê-lo. A gente ficou sempre no meio termo, administrando. Então, acho que não foi uma boa solução. Se você observar, por exemplo, a Austrália, é um país que fez um lockdown radical de 20 dias e depois liberou tudo. Porque com 20 dias de lockdown completo, eles conseguiram quase acabar, pelo menos por um período, o Covid, até ter o período da vacina. Então, eu acho que o nosso problema foi a gente ter ficado naquela, nem carne nem peixe, né? Nem mel nem cabaço. Quer dizer, nem a gente fechou como deveria, nem a gente abriu. A gente ficou no meio termo, prejudicou o comércio, prejudicou a população e alongou o problema. Então, observando o que teve lá fora, o que deveria ter ocorrido era, no início, um lockdown mais severo, mais curto e que resolvesse. Com 2 ou 3 semanas, a gente conseguiria ter, talvez, trazido aí um certo grau de normalidade e a gente já está há 1 ano e meio com restrições. Tem setores que ainda não estão autorizados a voltar. Né? Por exemplo, o pessoal de eventos ainda está fazendo evento com limitação. E o pessoal que faz casamento. Quantas pessoas trabalham nesse setor? São muitas. A gente poderia ter resolvido isso mais rápido lá atrás. Lógico que é sempre fácil a gente analisar depois de passar, mas o que eu vejo é isso. A gente não teve a decisão firme e ao mesmo tempo, alongou um isolamento sem muito resultado. Pois é, deixa eu ver aqui, o pessoal está participando, deputado, deixa eu ver quem está participando. Vamos voltar para a Vicência? A gente está falando bastante aqui do Estado, mas o pessoal está aqui perguntando, deixa eu ver aqui, é o Fernando, quais os planos do deputado para a educação, trazer faculdade para a cidade de Vicência? Estou perguntando aqui para o senhor, é o Fernando Almeida. Obrigado, Fernando, pela participação. Ô, Fernando, seria uma maravilha poder ter um Instituto Federal por aí, né? Eu não posso prometer, não, a gente tem uma luta grande, né? Na educação especificamente, a gente tem mandado recursos para poder ajudar o município, né? Essa tem sido uma pauta nossa, mas sem nenhuma dúvida o ensino superior, o Instituto Federal seria maravilhoso. É uma luta aí, quem sabe, para a gente tentar conquistar isso no ano que vem. Eu não posso prometer, não, para não dizer prometeu aqui que vai conseguir o Instituto, mas seria maravilhoso e nesse tempo a gente nunca deixou de enviar recursos para reforçar a educação do município de Vicência. O deputado é muito atuante mesmo, que o pessoal parabenizando a sua atuação na cidade de Vicência, viu? Não é aquele deputado que chegou lá, conseguiu os votos e esqueceu a cidade, não. Ele está sempre lá, né, deputado? É muito bom, viu? A presença lá na cidade. Assim, onde a gente tem uma boa parceria, um bom prefeito, a coisa é mais fácil, sabe? Tem municípios onde a gente até quer ajudar e quer ser mais presente, mas você tem a dificuldade de um prefeito que não tem o mesmo zelo, que não tem uma equipe técnica também competente. Então, eu acho que no caso específico de Vicência juntou um pouco a nossa vontade de trabalhar, mas também a competência de Giga e da sua equipe. Ele tem uma equipe muito boa. Nunca eu apresentei uma emenda para Vicência e Vicência teve problema na execução. Então, é uma coisa que funcionou. O deputado se preocupa muito com a saúde de Vicência, né? Vicência hoje é exemplo, viu? Na vacinação, deputado. Eu tenho acompanhado também esse exemplo da vacinação da cidade de Vicência, bem avançada, por sinal. Né? A equipe técnica que eu destacou aí bem, realmente, atuando muito bem na cidade relacionada a essa pandemia, sendo exemplo para outras cidades. Né? E o deputado acaba também participando junto com o pessoal. Vê, né, Moisés, assim, a melhor pesquisa é a urna. Ano passado, o Giga foi o prefeito reeleito com a maior votação de Pernambuco, 87% dos votos. É brincadeira o cara ter 87% dos votos. Parece até uma mentira alguém ter tanto voto. É quase a unanimidade, é quase a cidade inteira. Então, houve um reconhecimento realmente, porque tem algo diferente acontecendo ali. Entre 184 municípios que a gente tem em Pernambuco, você ser o primeiro lugar de todos, é claro que tem alguma coisa de bacana acontecendo
em Vicência, e realmente terminou virando um exemplo, tudo que está ocorrendo lá. Mas a gente vê também esforços interessantes em outras regiões do estado, e eu sei que Giga hoje a gestão de Vicência termina sendo um exemplo para Mata Norte. Muita gente vai lá para poder conhecer e entender um pouco mais o segredo desse sucesso. Pois é, deixa eu trazer aqui um vídeo, deputado, rapidinho, o senhor aqui falando com o pessoal, e a gente volta para falar desse vídeo. Vou trazer aqui na sequência, a gente vai falar qual é o vídeo, tá bom? Vamos lá. Vitória! Conseguimos aprovar o relatório de minha autoria no plenário da Câmara e do Senado e agora é definitivo. Está proibido matar cães e gatos em nosso país, a eutanásia. E aí alguns perguntam, mas não já era proibido? Infelizmente não. Algumas prefeituras, e a gente tem um caso recente aqui na Paraíba, vinham ordenando a eliminação de cães e gatos nos seus municípios. A lei agora estabelece as exceções, quando está em risco a saúde da população humana, mas proíbe essa prática que, é evidente, não condiz com a sociedade civilizada. Como diria Gandhi, a evolução de um país ela pode ser medida pela maneira como o povo trata os seus animais. A partir de agora, a gente tem essa grande vitória para a causa animal no Brasil. Pois é, uma vitória, né, deputado, relacionado a essa questão dos animais, né? Porque a gente sabe que não tem um animal em casa, tem um gato, tem cachorro, e as pessoas estavam matando bastante. Eu queria abordar, porque tem muita gente que cria animal em casa e muita gente que abandona animal. Muita gente achava que já era crime, viu? Essa é a verdade. A gente pensou que já era crime abandonar, matar, e agora realmente é crime, né? Exatamente. A primeira questão que eu recebi depois de aprovar esse relatório foi isso. Mas não já era crime? Não, não era crime. Lógico que assim, o bom senso já nos leva a saber que a gente não pode matar um cão ou um gato, né? Isso o bom senso já leva. Mas, infelizmente, a gente tinha alguns prefeitos, alguns gestores que mandavam eliminar os cães no município sem laudo veterinário, sem justificativa, porque nesse relatório que a gente aprovou, você estabelece as exceções. Então, a eutanásia ela é permitida em que casos? Um cão que tem uma doença incurável e que coloca em risco a saúde da população humana, ele, infelizmente, tem que ser sacrificado. Mas sacrificar um animal sem a justificativa e sem o laudo, e sem ele estar colocando em risco a população, fica configurado agora como crime, com muita clareza, e a gente espera que a gente não veja mais episódios como a gente tem visto em alguns municípios, com gestões, com prefeitos pedindo ordenando a execução de cães em situação de rua. Tá bom, Moisés? Eu vou te agradecer aqui a participação. Estou vendo que a gente está chegando nos 40 minutos. Eu estou com os compromissos tudo um pegado no outro. Tá certo, deputado. Eu sei disso das suas correrias. Já estava liberando aqui mesmo. Mas eu quero agradecer aqui rapidinho, mas bem rapidinho mesmo. O deputado, como é que está essa questão? A gente sabe que ano que vem é política, né? Eu queria abordar aqui rapidinho. O deputado está com a candidata, a gente já pode chamar de candidata lá de Caruaru, a Raquel Lira. O deputado vejo que está bem envolvido com ela. Vai ser realmente sua candidata a governadora do estado? Olha, eu acredito em Raquel, ela faz um grande trabalho em Caruaru e é a candidata, sim, é minha candidata a governo. A gestão dela é uma gestão moderna, eficiente, uma pessoa jovem, com boa formação técnica, tem um histórico familiar de pessoas decentes, limpas. Então, acho que Raquel é uma grande candidata, procuradora concursada, ela tem muitas qualidades e eu tenho certeza que será mais conhecida, claro, ao longo do processo de eleição. Ela vai ser um grande nome para governar Pernambuco e a gente poder mudar nosso estado. Há um cansaço e uma fadiga desse período de PSB. Nada, e nenhum partido, nenhum político, muito tempo no poder é saudável. Eu acho que todo mundo precisa de renovação e a gente já está completando aí há um ciclo extremamente longo. Já são 2 décadas de comando do PSB em Pernambuco. Acho que é hora de mudança e é a hora da gente ter aí uma primeira mulher governando nosso estado. O deputado pode sair senador ou não? Descarta isso. Não defini ainda. Em primeiro momento, o candidato a deputado federal, mas a gente vai tomar uma decisão lá na frente, assim, vamos dizer, bater o martelo. Mas, em primeiro momento, reeleição do deputado federal. Pois é, deputado, obrigado pela sua participação, sua disponibilidade, eu sei das suas correrias. É isso aí, dizer que o espaço está sempre aberto aqui, viu? O pessoal de Vicência agradece muito e outras cidades também ali da região, ali da zona da mata, né? Tá, joia, muito obrigado, um abraço para vocês. Um abraço, olha aí que coisa boa. Papo rápido, papo bom com o deputado Daniel Coelho, a gente conversou bastante. E lembrando que essa live fica salva, viu, gente? Aqui até o pessoal perguntando, vai começar a live, que a gente estava aguardando o deputado chegar dessas correrias também. Ele tinha falado aqui com a gente.
Lembrando que a live fica salva, depois vai estar lá no meu Facebook, ou melhor, lá no meu YouTube. Não é no meu YouTube, é o YouTube do programa. Você pode correr lá no YouTube, se inscreva no YouTube do programa, Papo Sério, e fica lá, não esquece não. E olha só, na próxima terça-feira, dia 26, como eu tinha falado, né, que eu ia comunicar logo após a entrevista com o deputado Daniel Coelho, a gente vai conversar com o deputado Antônio Moraes. Né, a gente vai bater um papo bem legal, ele também que é muito presente aí na cidade de Vicência. Então, a gente vai falar sobre outra cidade também, sobre Macaparana. Então, tem muita coisa para gente comentar. Então, na próxima terça-feira, às 19 horas, né, a gente vai estar conversando com o deputado estadual Antônio Moraes. Então, o programa Papo Sério é isso aí, levando para você conhecimento, informação e também muita alegria, né? Que é bom a gente informar o pessoal. A você que participou, a você que mandou sua mensagem, né? Estou vendo que tem muitas mensagens aqui, ó, chegando, deixa eu botar aqui na tela. Isso, pronto, deixa eu ver aqui, ok, mostrar aqui, vai mostrando aqui, isso, mostrando, pronto. Gente, vou ficando por aqui, agradecer pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente se encontra na próxima terça-feira. Quando o entrevistado não puder na terça, a gente faz uma edição especial como hoje, que foi na quinta-feira, com o deputado Daniel Coelho. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, e até qualquer hora.